Bom, eu acho que sem mais delongas, né? Acho que a gente dispensa a introdução de como funciona mais ou menos isso aqui, mas a gente idealmente tem um voluntário para, bem brevemente, né? Um voluntário para descrever cada lâmina e a gente vai, né? Eu vou me comunicando com o voluntário, tendo um feedback ali do que ele descreveu ou do que ela descreveu e a interpretação, e aí depois eu preparei uma mini apresentaçãozinha aqui no meu PowerPoint mostrando o caso clínico, né, com toda a resposta, o contexto, etc. Bom, eu sei que a gente tem um voluntário para o caso 3 e 4. Acho que estou esperando o Roberto chegar aqui, mas se vocês quiserem, se alguém tiver a coragem ou a disposição de escrever algum caso, por favor, só fala aqui no chat que eu transfiro de vocês para o lado dos panelistas. Como até então, né, não tenho ninguém para o caso um e 2, o que eu vou fazer, o que eu pretendo fazer agora é projetar a lâmina no meu computador e aí a gente pode ir discutindo cada caso, ao vivo aqui mesmo. Ok, primeira lâmina é de um cão. Eu pedi para vocês a descrição e o diagnóstico morfológico. Vou compartilhar minha tela agora. Ok. Ok, eu espero que todo mundo esteja vendo. Já abri aqui o chat. Então, se possível, vamos fazer esse seminário mais dinâmico possível. Ah, bom, esse aqui é um caso de um cão. Existem dois tipos de tecido, né? Tem dois cortes do mesmo órgão aqui e um outro tecido. Eu sei que sem um pouco de contexto é um pouco, né, complicado de visualizar o que é esses fragmentos aqui no meio. Mas a gente vai seguir para eles daqui a pouquinho. Eu acho que eu vou para a parte um pouco, né, menos misteriosa, que é a parte do rim. Tem dois cortes aqui de rim. Eu só queria ver, os que já viram a lâmina, ou que pelo menos estão vendo agora e estão conseguindo interpretar ao vivo, eu só vou deixar aqui mais ou menos nessa magnificação aqui e perguntar para vocês o que está acontecendo nessas áreas, né? Tem várias áreas aqui, mas eu estou destacando uma área ao meio. Pode escrever no chat o que vocês acham que está acontecendo nessa área em destaque, no rim, aqui no córtex. Vou mexer um pouquinho mais próximo só. Necrose de coagulação, isso, uma cidade fantasma, amei. Aham. Sim, necrose de coagulação, infarto, beleza, ótimo. Acho que isso é, né, bem clássico, bem direto ao ponto. Então, temos vários infartos agudos aqui no rim, necrose de coagulação, beleza. Aí dá para ver também aqui, esse caso é bem legal, porque tem vários, onde quer que você veja na lâmina, você vai ver vários êmbolos e trombos. Então dá para ver bastante, né, da causa dos infartos. Então não tem mistério ali, ótimo, beleza. Agora a gente tem que ver de onde está vindo, né, esse chuveirinho, né, de êmbolo para tudo quanto é lado no rim. Então tem um aqui, tem mais um nesse lado aqui, né? Então, beleza. Eu também adoro essa lâmina, porque essa lâmina é muito boa para ensinar alunos de veterinária também, que tem todo o processo aqui. Bom, eu vou para o lado agora do caso, a parte mais legal do caso, que é esse corte de coração. Alguém tem uma ideia de que compartimento do coração essa lâmina esse corte? Deixa eu colocar aqui mais ou menos do que deveria ser, né? Não é o átrio, não é o átrio. Ele tá até bem mais grosso para ser o átrio. O músculo do átrio deveria ser um pouco mais carcomido, assim, né? O músculo, as células do músculo bem mais espaçadas do que denso, assim. Sim, ventrículo esquerdo, isso mesmo. Esse aqui é o ventrículo esquerdo que já está na região, né, indo para o músculo papilar, então é um músculo bem grosso, bem forte. É, eu vou apontar algumas áreas aqui menos animadoras do caso, mas também tão, né, não, também importantes, que são essas áreas de fibrose do miocárdio, então dá para ver, né, bem com bastante substituição, né, com fibroblastos, um pouco de hemorragia, um pouquinho de
célula inflamatória aqui e acolá, então tem também, provavelmente, né, teve eventos isquêmicos aqui no miocárdio. Porém, a parte mais legal, que eu achei super legal desse caso, é esses fragmentos, acho que dá para ter uma noção do quão friável, né, esses fragmentos eram. E eles, infelizmente, não veio direto a conexão com o que era, mas isso aqui estava no folheto da válvula do mitral. Então, isso aqui era para ser, né, tá sentado em cima da válvula. E aí a gente vai ver, então, do que é composto esses materiais mais fragmentados. Bom, aqui, né, eu acho que o pessoal pode colocar no chat o que que tem nesse aglomerado de exudato que estava na válvula mitral. O que que vocês estão vendo nessa imagem? E também não precisa. Por enquanto, a gente não chegou na parte tipo, mind-blowing. Ok, neutrófilo, necrótico, fibrina, hemácia, beleza, restos, piócitos, ah, neutrófilos degenerados, beleza. Ótimo, então, né, aquela good old válvula endocarditis, né, a endocardite valvular com clumps de fibrina, de neutrófilo, etc. Ótimo. Maioria dos casos, certo, é bacteriano, hoje é o primeiro diferencial que a gente pensa, né, uma bacteremia prolongada ou crônica. Só que a gente vai dando uma olhada, né, nesse exudato e aí a gente começa a achar uns outros amiguinhos aqui dentro, ao invés de ser bactéria, ou uma valvulite ou, né, uma endocardite valvular asséptica, a gente começa a ver outros amigos aqui no meio. Então, eu tô vendo aqui que alguém colocou um postmortem clot, né, um coágulo pós-mortem, mas não é. O coágulo, ele tem muito mais eritrócito. Se você tiver fibrina, né, especialmente a malha de fibrina, a gente sabe que isso foi antemortem. Sim, uma festa particular, hifas de fungo, exatamente. Eu acho que dá para ser um pouquinho mais específico do que só hifas de fungo, né? Tem uma outra característica dessas hifas aqui também, qual é essa parte única dessas hifas? São septadas, sim, pigmentadas, então dá para ver essa, né, descoloração amarronzada. Tem paredes paralelas, brutamento 90 graus, septos regulares, exatamente. E algumas, né, tem um pouquinho de dilatação aqui, mas a parte mais legal é ver a pigmentação. Então, essa aqui é uma endocardite valvular por IVA pigmentada. E endocardite valvular por fungo já é super incomum, né? Como eu disse, a maioria dos casos é bacteriano ou asséptico também, acho que é amarântica, ou, enfim, né, as valvulites assépticas. Mas esse foi meu primeiro caso, o primeiro e único caso de uma fungemia que deu uma valvulite, não, não foi uma valvulite, mas uma endocardite valvular. Eu vou mostrar para vocês, então, como é que foi o breakdown desse caso. Achei super legal. Deixa eu mostrar. Espero que vocês estejam vendo agora o PowerPoint, me avisa se não tiverem. Vocês vão ver, esse caso eu trabalhei um pouquinho mais nos slides, porque foi um caso que eu trouxe também para o clube de patologia aqui dos alunos, então eu descrevi bastante ele. Bom, esse caso foi de uma chihuahua, 1 ano de idade apenas, então bem novinha. Esse aqui foi. E desculpa, a gente vai estar em inglês, tá? Porque eu vou fazer a tradução aqui ao mesmo tempo, porque muitos desses materiais eu já tinha também em inglês. Mas eu vou traduzindo aqui ao vivo. Ah, esse aqui é o timeline dessa cadelinha, então, no outono de 2020, então bem na época ali, né, do Covid, aquele caos todo de Covid, tadinha, ela desenvolveu uma meningoencefalite sem causa definida, né, que são aquelas encefalites, meningoencefalites imunomediadas. Ela também teve doença do disco intervertebral. Ela entrou, né, ou entraram com ela com 3 imunossupressores para poder controlar aquela encefalite. Ela estava, né, desenvolvendo sinais, né, comportamentais, convulsões. Então, tiveram que ser bem agressivos na imunossupressão. E ela também passou por uma cirurgia do disco. Infelizmente, com né, a progressão, alguns meses depois, 2 meses depois, ela começou a desenvolver doenças de pele, vocês vão ver daqui a pouco. E, felizmente, foi só água abaixo daí, só ladeira abaixo, que as lesões começaram a progredir, não estavam melhorando.
anorexia, né, caquexia e vômito. Infelizmente ela morreu, bom, dá pra ver, né, pelo um tecido de, um pedaço de rim, um pedaço de coração pela lâmina. Essas aqui são algumas das lesões cutâneas dela, era bem, bem ruim, tá? Ela tem um pouquinho, ela é um casal um pouquinho complexo também, porque ela tinha endocrinopatia, né, por conta dos cortisóis que ela também estava tomando, e ela também tem calcinose cutis na pele dela. Então ela tinha calcinose cutis e ela também tinha, já tinha feito cultura, já estava sendo tratada para fioifomicose, né, que é a doença de fungo fermentado. Então, essas, muito, muito horrível, bem, bem agressiva as lesões de pele dela. Então, aquela mais no dorso, né, tinha calcinose cutis e a hiperpigmentar, tanto é que a lâmina de pele dela é muito legal, porque, né, tem duas condições acontecendo lá. Também extremidades, né, ou pontas, né, a ponta do rabo da cauda, então, bem característico de vasculite. Também tinha bilateral na pina, então, muito característico de vasculite também. Não só pelos trombos, né, mas provavelmente também com as IVAs sendo angioinvasivas, como colocaram aqui, e pela questão da fungemia, né, infelizmente acabou chegando na circulação dela e provavelmente causando, né, hipercoagulabilidade e inflamação sistêmica e a endocardite valvular. Era bem profundo, tá? Eles chegava a ter uma miofascite também, então bem purulenta, bem, bem ruim. Esse aqui era o coração, eu acho que eu trouxe esse caso também quando estava no Brasil, pensando do professor Fabiano também, e ele fez um comentário muito, muito interessante, super válido, que eu acho que, né, é super legal de sempre relembrar que as valvulites, a- as endocardites valvulares, elas, em carnívoros, né, como em cães, elas não são tão dramáticas e couve-flor, como a gente vê, por exemplo, em suínos, né, ou bovinos. Então, não esperem sempre encontrar aquela couve-flor linda em endocardites de carnívoros. Fiquem atentos a materiais bem fiáveis, né, bem delicados até na válvula. Então, nesse caso, dá para ver, né, um material bem crumblyzinho aqui, bem friável, que era a endocardite. Até eu lembro nesse caso que os alunos estavam abrindo, né, o coração, e aí, enfim, tinha vários casos acontecendo, né? Estava meio que ocupada ali na sala de necrópsia. E aí eu, né, chegando assim, ei, gente, coração tá tudo bem? E o pessoal, tá tudo bem aqui, ó. Eu falei, não, 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 calma, tem coisa aqui nesse coração. Não descartem nada. Enfim, essa aqui era a histologia desse coração, era aqui, né, que é onde estava o diagnóstico da gente. Tinha os infartos, assim, tinha infarto no rim e no baço, vários infartos, e aqui era aquele corte, né, do coração que a gente viu, que era esse. A gente mandou para cultura não só a válvula, como acho que a gente mandou também o rim, o fígado, o baço e a pele, então, e cresceu convolulária nesses casos, nesses órgãos. E esse aqui é a patogenia, né, do caso, que foi, então, o animal começou com uma meningocefalite imunomediada ou sem causa conhecida, entrou com supressores, causou, né, deficiência do sistema imune, deu a infecção oportunística é, por hifas pigmentadas, que gerou uma fungemia, endocardite valvular fúngica, tromboembolismo, né, é, destacando daquela bomba e causando múltiplos infartos, incluindo também as lesões de pele disseminadas. Então, achei esse caso bem interessante, foi o primeiro e único caso de endocardite por fungo. Achei bem legal. Ok, caso 2. Vamos lá, deixa eu só ter certeza que eu não estou causando nenhum spoiler aqui. Ok, esse caso 2 eu acho legal porque ele é bem claro, ele é aquela coisa. Ups, perdão, ok. Ele é bem clássico porque ele né, dá tiques em todos os boxes do critério da doença, só que ele não é uma condição tão comum assim. E eu peguei em biópsia também. Caso 2 é de. Deixa eu só ver aqui. Eu pedi. Caso 2 é de um cão, descrição e nome da condição. Então, geralmente, né, quando a gente pede o nome da condição, é uma coisa bem específica. Então, a gente meio que também joga, né, o joguinho do que é pedido da gente.
Bom, esse aqui é um tecido de, dá para ver, né, meio, bem clássico de biópsia, né, quarto, né, um quarto da amostra de pele suta, dá para ver né, as unidades aqui pilosebáceas. E nesse caso ele é mais subcutâneo, que essa condição pode acontecer no subcutâneo também. Tem um pouquinho só de acometimento da derme profunda aqui. Mas dá para ver, né, até de menor aumento, né, de longe, um efeito mais nodular. Deixa eu puxar aqui no chat. Um efeito nodular e bastante celularidade. Então a gente já começa a pensar, ok, ou tem inflamação ou tem uma neoplasia aqui, né? Os diferenciais. Ok, aí a gente vai, né, trabalhando essa lâmina, a gente começa a perceber que tem uma mistura bem decente, né, de células, uma mistura decente de células, então a gente já começa a pensar em inflamatório ao invés de neoplásico, né, a gente está indo mais para esse lado. Então, tem misturas, vamos colocar, eu vou deixar aqui, e aí eu vou deixar então no chat para ver o que o pessoal acha. Quais são os tipos celulares que vocês acham que tem aqui? Vou deixar alguns segundos aqui no chat. Ok, Alex colocando aqui. Beleza, tá chegando um monte de respostas. Plasmócitos, linfócitos, macrófagos, fibroblastos, célula morte. Adorei que a célula morte também foi mencionada, né? Dá para ver os glóbulos, né? Os corpúsculos de Russell aqui. Linfoplasmacetário. Tem alguns estíocitos aqui, sim. Então tá bem misturado, né? Nessa parte mais superficial aqui da lesão. Aí a gente começa a caminhar pela lesão e começa a aparecer uns padrões muito interessantes aqui, né? Um pouco, parece até uma pintura, né? Um padrão meio atípico, assim, que a gente não tá tão acostumado a ver. Começa a ficar bem mais concêntrico, né? Meio lamelar, assim. E eu vou deixar aqui numa parte que começa a ficar bem bonitinho, bem pintura mesmo, né? Um padrão mais diferenciado, ao invés de ser aqueles infiltrados mais vagos, né, de interstício. Bom, aqui, alguém quer descrever brevemente, no chat, qual é o predomínio de lesão? Noite estrelada. Ok, noite estrelada eu reservo um pouco mais para quando é uma proliferação linfóide muito acentuada, né? Quando tem bastante macrófago comendo, né? Ou dando fim nos linfócitos que estão entrando em. Ah, tá, do Van Gogh, ok. Sim, ok, gostei. É que a gente também usa uma noite estrelada, o céu com estrelas, né? Quando tem bastante macrófago em linfoma. Mas sim, parece uma pintura, né? Uma pintura de Van Gogh. Bom, dá para ver que tem bastante dessas lamelações, né, concêntricas aqui, e elas estão ao redor dessas fibras acelulares, né, eosinofílicas, parcialmente fragmentadas. E eu queria ver se alguém tem alguma ideia. Eu estou vendo aqui no chat remodelação de adventícia das arteríolas. Eu acho que esse é um pensamento bem interessante e válido, porém não em todos esses agregados não tinha nenhum remanescente de vaso sanguíneo aqui. Aqui tá falando, parece baía de nervo periférico. Eu acho que pelo arranjo concêntrico, sim, mas dentro é muito denso para ser de nervo. Tem aqui um pensamento queratina também. Acho que quanto mais longe você vê, né, mais parece queratina, mas quando você chega perto, tem um padrão mais riscado, né? Porque a queratina era pra ser um pouco mais homogênea, um pouco mais vítreazinha. Esse aqui parece ser um pouco mais riscado, mais ondulado. E aí tem né, o Carlos botou aqui fibras de colágeno, né, e granulomas. Sim, isso aqui são fibras de colágeno, entre aspas, né, degeneradas ou fragmentadas, e as células ao redor são estíocitos. E eu sei que é bem complicado dizer, por isso que eu fiz até ah, é, colorações especiais e imunistoquímica para poder ter certeza que esses aqui eram estíocitos e não uma espécie de população neoplásica, uns fibroblastos, né, sintetizando ou agregando fibras de colágeno.
Mas dá para ver que essas células, elas são um pouquinho, o núcleo é um pouco mais inchado, né, do que um fibroblasto específico, mas é super válido pensar em fibroblasto ou osteócito aqui. Eu acho que sem imunistoquímica e sem saber da condição, né, ou seus suspeitos diferenciais fica difícil. Bom, então o que eu fiz coloração especial. Bom, agora eu já tenho a resposta, né? Eu já estou projetando. Eu fiz o marcador para histiócito, nesse caso, e dá para ver, né, aqui a gente fala IBA, né, o IBA, ou IBA, que é para histiócito bem específico, e dá para ver que a grande maioria dessas células ao redor realmente histiócito, eles estão paliçando, né, ao redor dessas fibras. Então dá para ver, vou dar só um tour aqui pela lâmina, para dar uma olhada. Bastante estiócito. A amiloide, tá vendo aqui outro diferencial amiloide daquela substância. Amiloide, talvez, eu não vejo uma justificativa para ser amiloide ali, a não ser realmente os plasmócitos ao redor, mas também daria para. Amiloide seria menos fibrilar, né? E mais homogêneo, assim, mais tipo algodão doce. Mas acho que sem coloração especial fica difícil de saber, realmente. Então, por isso que eu também fiz um tricrômico. Pelo padrão, eu já estava suspeitando que ia ser um granuloma de paliçada. E acabei fazendo um tricrômico também para ajudar. Então, dá para ver o colágeno, né? Como ele deve ser, né? Mais azulado. E dentro desses granulomas, deixa eu colocar aqui numa região. Desses granulomas dá para ver uma combinação de azul, que é o colágeno ainda estável, né, ainda íntegro, e aquelas um pouquinho mais amorfo que está vermelho. Isso não significa, o vermelho não significa necessariamente que o colágeno está degenerado. Talvez possa ser só uma questão de acessibilidade da coloração para chegar dentro do colágeno e fazer a reação para ficar azul. Mas tem alguma alteração de colágeno, eles estão realmente alterados, ou eles estão muito enclausurados ali, ou realmente eles estão com a sua composição química alterada. Eu vou dar mais uma viajada pela lâmina para vocês verem esse padrão, né, de vermelho com azul dentro. Então, o vermelho, de novo, o vermelho é o colágeno alterado e o azul dentro é o colágeno como ele deveria ser, né? Aqui dá para ver um pouco mais daquele, né, das lamelações concêntricas. Então, esse caso, obrigada, acho que o pessoal já está se ajudando aqui. Eu só vou clarificar que o IBA, ou o IBA, ele é para histiócito. Macrófago, né, é um tipo de histiócito que é fagocítico, mas histiócito em geral, até células apresentadoras de antígeno também são positivas ou têm marcação com IBA. Acho que e sem marcador de macrófago, né, como os receptores, né, o 204 e D204, fica difícil saber o que é macrófago, o que é histiócito, o que é célula dendrítica em si. Mas eu vou projetar aqui o caso. Ok. Então, nesse caso 2, foi consistente com granulomas em paliçada. Eu não sei se estou falando isso certo em português, tá? Eu juro que eu tentei colocar no meu Google como que é a expressão em português que o pessoal está usando. Eu achei um pouco mais em literatura humana, em granuloma empaliçado ou de paliçada, mas se vocês souberem de um termo mais específico, mais atualizado em português, por favor, bota aqui no chat para a gente aprender. Mas é uma condição bem característica, eu acho que, né, o nome já diz tudo, ele forma essas paliçadas, que são osteócitos fazendo um envelope, né? Meio que cobrindo formando um estojinho, né, ao redor dessas fibras de colágeno, e acredita-se que seja uma reação do corpo a dano de colágeno, tanto é que boa parte dessas lesões acontecem em locais anatômicos de trauma constante. No caso que eu recebi, o animal tinha outros problemas, esse foi acidental, e geralmente não são acidentais também, em questões em lugares de trauma, lugares de trauma. E no caso que eu recebi, era na tuberosidade ali do quadril. Então, realmente, bate com a epidemiologia, né, dessa condição. Geralmente, né, acho que pelo fato de ser
trauma constante, peso, etc., né? Animais de raça de porte grande. Geralmente é uma lesão única, mas tem esse paper muito legal, porque ele é um dos poucos que realmente fazem um compilado, são 36 casos, então eles fazem um compilado do que eles viram na casuística deles. Alguns casos foram muito focais, e a maioria são casos só solitários, não tem nada acontecendo, mas teve alguns que tinham um granuloma empaliçada com tumores de folículo, outras lesões inflamatórias. Então, às vezes, pode ser realmente um tumor ou alguma coisa predispondo aquele trauma localizado e a geração do granuloma empaliçada secundariamente. Geralmente, é, é, a face ou extremidades, né? Acho que esse aqui é mais fácil de explicar com trauma, face nem tanto de explicar. Aparentemente teve um caso nesse paper que era cavidade oral, mas eles tiraram do estudo porque era focado só em pele, mas só para avisar que pode acontecer em locais que não sejam pele necessariamente. E interessante que acho que 5 dos 36 casos tinha bastante eosinófilo, mas, né, apesar de ter bastante eosinófilo, não tinha aquelas chamas em figura, né, que são os eosinófilos ao redor de colágeno fragmentado e bem degenerado, né, bem pontilhado, ou até meio, parece que você colocou uma dinamite, né, implodiu, assim, o colágeno. Tem uma pergunta aqui, né, de ter algo a ver com o granuloma estéreo. Eles colocam dentro, aparentemente é um dos diferenciais para granuloma estéreo, mas o granuloma estéreo, ele é aparentemente mais imunomediado, né? O animal, ele está fazendo uma reação própria contra, né, algum antígeno. E nesse caso, eles acham que é uma reação, na verdade, uma reação a trauma, ou o colágeno que tem algum dano, e aí só o organismo está tentando enclausurar aquele colágeno que foi danificado, ao invés de ser o organismo atacando o colágeno. Não sei se deu para diferenciar. E, né, eles usam no paper também. Esse aqui é do meu caso, eu gostei das imagens do meu caso, eu coloquei aqui na apresentação, mas vocês podem ver no paper, eles fizeram vários marcadores também, tanto para estrócito e macrófago, e realmente eles marcam para macrófago também, então realmente são células fagocitárias. E aí dá para ver, então, né, aquele painel de macrófagos ao redor, mais a parte degenerada, né, do colágeno dentro. Eu acho que sem esses marcadores, o padrão é muito característico de granuloma e paliçada, mas sem esses marcadores, e se você vir uma ou outra mitose, uma figura de mitose, eu acho que talvez, né, seja legal só respirar fundo, ver o contexto, talvez fazer um follow-up com o clínico para ter certeza que não é neoplasia, mas o padrão é muito característico. E geralmente, né, os sarcomas de tecido mole, os tumores de tecido mole não formam esse padrão ao redor de colágeno degenerado, é mais de realmente uma matriz ou de aquele, ah, é, como é que fala? De fingerprint, né? Em cima de um vasinho, uma arteriola, o que não foi desse caso. Então, bem característico. Ok, agora acho que eu fiz dentro do meu prazo as 2 lâminas. Agora eu vou deixar com a Paula. A Paula vai fazer o caso 3. Vou compartilhar aqui. Uhum. À vontade, Paula. Eu acho que estão vendo, né? Se não tiver, avisa. Não, não, tá funcionando direitinho. Perfeito. Então, aqui tinham 5 cortes de pele hirsuta. Vou selecionar alguns para poder, que eu achei que dava para identificar melhor algumas lesões. Então, nesse corte aqui que me chamou a atenção é esse acúmulo aqui na camada da epiderme, né, que eu considerei como pústula intraepidermal. Então, ela é caracterizada por principalmente neutrófilo degenerado, mas em algumas delas eu também encontrava queratinócitos livres. Fiquei um pouco em dúvida aqui, primeiro queratinócito, se tinha queratinócito acantolítico. Eu posso até procurar aqui se eu encontro algum. Eu encontrei um ou outro, para mim, talvez queratinócito apoptótico, mas não é o predomínio da lesão. Eu acredito que aqui, entremeado aos neutrófilos, sejam queratinócitos. Associado a isso, também dá para ver que tem uma marcada hiperplasia, acantose
da epiderme, ela é bem irregular, então dá para ver essas projeções para a derme. Vou tentar encontrar mais algumas pústulas para ver se eu consigo encontrar um queratinócito que chama atenção. Acho que aqui também é um queratinócito. Ah, e também em alguns cortes dava para ver que essas pústulas elas se encontravam no extrato córneo também, não só. Eita, difícil conseguir enxergar. Nesse daqui, por exemplo, me chamou a atenção, que dá para ver que é bem aqui no extrato córneo. Eu considerei que todos esses agrupamentos aqui de restos celulares, bastante queratina, eu imagino que clinicamente correspondia a crostas. E aí, junto a isso, também tinha uma. Eu também vi hiperqueratose, paraqueratótica, principalmente. E me chamou a atenção também alguns cortes, como tem um infiltrado inflamatório aqui na derme superficial, bem na junção derme e epiderme, que acabava culminando com um dano na camada basal, na membrana basal, e eu interpretei como uma dermatite de interface. E eu também, além dos neutrófilos que acabavam transmigrando em alguns cortes, eu achava que tinha transmigração de linfócitos também, mas nada que chamasse muita atenção para, por exemplo, considerar como uma satelitose, alguma coisa assim. E esse infiltrado tem os neutrófilos que acabavam virando as pústulas, mas também me chamou a atenção que tem linfócito e plasmócito. Ah, acho que aqui é só um pouco mais do infiltrado, mais mononuclear. E eu posso tentar procurar mostrar mais alguma coisa, mas da minha descrição foi basicamente era a repetição desse padrão de lesão. O que me chamou foi das pústulas e da dermatite de interface, e o que acabou me encaminhando mais para suspeitas dos diagnósticos que eles, lá no livro da Thelma, por exemplo, eles falam das pustulares, que afeta a epiderme. Que aí eu acabei indo para pênfigo foliáceo, pênfigo eritematoso, e eu achei uma outra também que era dermatose psoriforme liquenoide, mas Aham, mais como um diferencial. Eu não sei muito a tradução correta, porque né, só tinha o livro em inglês ali, aham. mas foram essas principais lesões que me chamaram a atenção. Tem a hiperplasia e tudo mais, mas eu foquei um pouco mais na pústula. Ok, isso ia ser minha pergunta de follow-up para você. Sim, tem pústulas ali, e realmente as pústulas fazem parte dessa condição também. Você conseguiu ver bactéria também em alguns dos lugares perto das pústulas? Acho que tinha algumas colônias de bactéria. Acho que até na primeira pústula que você mostrou, se eu não me Eu engano, não. tinha uma colôniazinha de bactéria próxima. E eu falo isso porque realmente a produção de pústula, nesse caso, geralmente ela é Ah, é esse daqui? Isso também, isso. E eu também acabei fazendo, eu fiz grama nessa lâmina e tinha cocos dentro das pústulas também. O que explica, né? Eu acho que essa lâmina ela é muito boa para relembrar que pústulas não são, né, específicas de pênfigos, foliáceo e nem as células acantolíticas, né? As células acantolíticas elas também podem acontecer, ou a acantólise pode acontecer com só destruição, né, das junções dasmossômicas e até por questão de alguma infecção bacteriana também. Mas uma coisa que eu ia te perguntar né, se você fizer o back-out dessa lâmina, assim, que eu digo assim, né, ficar bem distante da lâmina e ver todos os cortes, né, todos os punches de menor aumento, o que que chama atenção, né? Qual é o padrão, qual é a alteração que chama atenção, né, em todos esses punches? Eu acho que Então, não é muito a pústula, né? O que que é de comum entre todos eles? mais uma hiperplasia, as projeções da epiderme. Exato. Essa projeção papilosa, né, papileira, que a gente chama, essas projeções ditiformes, e sim, né, mais ainda com a touquinha, né, de hiperqueratose em cima, são muito características, parece muito comum entre todos os punts. Todos eles são diferentes punts, alguns foram, né, cortados ao meio, mas todos eles representam locais diferentes, e é sempre o mesmo padrão, né? Como você acha que isso é,
traduziria para uma lesão clínica? Como você acha que isso seria no animal, essa lesão? Eu imagino que estaria mais proliferativa, crostosa. Aham. E dá pra ver, proliferativo, né? Dá pra ver que é o epitélio, né? Que tá crescendo pra fora Sim, também. Então parece quase meio verrucoso, né? Umas exato. verrugazinhas né, com crostas ou escamas, né? Em cima. É, sim, beleza. Esses são os principais. Depois eu coloquei como diferencial, eu tava curiosa pra ver onde que o pessoal ia, né? Pra a linha de pensamento. Se alguém tiver alguma ideia que está aqui também pode comentar. Eu também estava esperando, não sei se alguém pensou, talvez se isso fosse, por exemplo, vocês não têm contexto de onde está sendo isso, né? Onde estão sendo esses punches, mas se fosse, por exemplo, em extremidade distal, né? Perto de pata, poderia ser uma dermatite acral, né? De um animal lambendo o tempo inteiro, pode também dar essas hiperplasias papilomatosas, poderia ser. É, esse caso, como eu acho que eu comentei bem no comecinho acho que até antes da gente oficialmente começar, esse caso sem contexto clínico é bem difícil, tá, de interpretar. Por isso que eu trouxe, só pra gente trocar uma figurinha. Deixa eu, então, compartilhar. Ok. Mas dermatite acral daria custo. Se tiver infectado com bactérias secundariamente, sim. Sim, pode dar uma infecção, mas seria só realmente secundária, né? Ok, deixa eu compartilhar aqui, ok. Ok, esse caso é legal que a gente tem follow-up também. Recebi ontem follow-up. Uhum. Ok, esse caso histórico ajuda pra caramba. Um Great Dane, né, de 2 anos de idade, então super jovem. Ele começou, infelizmente, aqui a gente tem muito, acho que no mundo inteiro, mas aqui é super comum de ter dermatite atópica. Então ele estava sendo tratado, né, para atopia com ciclosporina. E, infelizmente, depois da ciclosporina foi, né, instituída, ele desenvolveu todos esses nódulos esses nódulos e placas, né, essas parecia meio verrucoso também, generalizados. Vocês vão ver. E também desenvolveu, por efeito da ciclosporina, uma hiperplasia gengival. Então, aqui na região inguinal, né, paraprepucial, vocês conseguem ver todas as lesões, bastante nódulos coalescentes, quase um monte de papiloma. Eu até estava pensando se alguém ia pensar em papiloma, em uma papilomatose. Aqui né, outra visão mais aproximada, dá para ver bastante essas pápulas e nódulos e placas com um pouco do eritema. Tinha muito mais, tá? Eu selecionei algumas fotos, mas estava no corpo inteiro, estava no tronco, na barriga, na orelha, na face, bem generalizado. Aqui dentro da orelha, né, da pina, um pouquinho mais crustoso, né, em cima, mas bem específico. Bom, um dos diferenciais deles era uma infecção por papilomavírus, por conta da imunossupressão pela ciclosporina. E também um outro diferencial que foi o que eu acabei diagnosticando nesse é a dermatose psoriaciforme, eu não sei como é que vai falar em português, mas psoriaciforme liquinoide, que também é chamado de, se for é, causada por ciclosporina, também chamada de hiperkeratose, hiperkeratose e hiperplasia psoriasiforme induzida por ciclosporina. Então, isso aqui, essa é uma condição, uma sequela de ciclosporina, de tratamento por ciclosporina. É uma condição rara, realmente não, você não vê isso todo dia, né? Vê quantos animais, né, são tratados por ciclosporina com doença atópica e muito poucos deles apresentam essa lesão. Não só por ciclosporina, aparentemente ela pode ser considerada, talvez, hereditária por conta, né, animais super jovens da raça do Springer Spaniel, que é essa daqui, desenvolvem também. Então, aparentemente, eles acreditam que seja uma reação excessiva do corpo, tanto hereditária ou induzida pela ciclosporina, uma reação excessiva à infecção por estafilococo. Por isso que eu por isso que eu perguntei essa questão das pústulas e das bactérias. Então, é super característica formar essas placas, né, liquenoides, que também, né, traduzem né, para um espessamento da epiderme, e que podem progredir para
né, uma generalização meio papilomatosa. Então, a pina, né, super comum, o canal auricular, o abdômen ventral, prepúcio, né, bem característico, e geralmente é simétrico. Tem alguns casos, tá, reportados, se vocês fizerem a pesquisa, dá para achar alguns casos legais. Eu coloquei aqui uns screenshots de alguns desses casos. Esse aqui, aparentemente, o animal foi tratado, né, com ciclosporina por conta de um diagnóstico de lúpus eritematoso, e aí depois da ciclosporina ele acabou desenvolvendo essas placas mais crostosas no abdômen, que acabou sendo diagnosticada como, essa aqui é até do mesmo paper que eu acabei de mostrar, como essa hiperplasia psoriciforme. Essa psoriciforme, ela parece, né, a hiperplasia de psoriciforme, psoríase de humano, né, que geralmente forma é, aquelas invaginações epidermais mais regulares, espaçadas, mas não tão bonitinho assim, tá, em animais. Mas aquela projeção papilosa também é bem característica dessa condição. Por isso que forma, né, a aparência de uma coisa meio verrucosa. Por conta da doença, né, Bom, a gente tem raros casos, então não dá para ver uma moda muito generalizada com todos os casos caninos, mas teoricamente forma-se uma inflamação liquenoide. Nesse caso, a inflamação em banda ali da superfície da derme superficial estava bem modesta, assim, na minha parte não estava tão, né, tão acentuada assim, mas é descrito como sendo uma inflamação liquenoide. Como a Paula descreveu, em alguns lugares pode ter essa obscuração, né, da junção epidermo-dermal, e as pústulas. Então, por isso que eu também foi legal que a Paula, né, demonstrou as pústulas, porque realmente elas são características da doença também, porque eles acham que a ciclosporina, né, se for desencadeada por ciclosporina, ela predispõe o corpo do animal a fazer essa resposta excessiva, o que não era para ser, mas uma resposta excessiva aos antígenos bacterianos que estão ali formando aquelas pústulas. Esses aqui são outros casos, tá? Esse aqui é mais, por isso também é chamado de hiperqueratótica, uma reação hiperqueratótica também, porque elas podem formar placas de hiperqueratose mais do que hiperplasia, né, da epidermal. Então, isso aqui formando, né, quase um pad fake aqui do animal. E o diagnóstico é feito com da ciclosporina. Estou aqui vendo uma pergunta, pode ser um tipo de farmacodermia? Puxa, eu teria que revisar só o conceito direitinho, porque eu não queria falar besteira de farmacodermia, mas não é diretamente relacionado, não é a ciclosporina que causa essa reação, não ao meu ver, tá? Não é a ciclosporina que causa essa reação per se, mas é a ciclosporina que faz o animal responder excessivamente aos antígenos bacterianos. Então, não sei se isso é um critério específico para farmacodermia, mas eu posso investigar um pouquinho mais o conceito e confirmar depois por e-mail para você. Esse aqui é um outro caso, que é o caso que eu acho que mais parece com, né, o nosso aqui da biópsia que eu compartilhei com vocês. Esse animal também estava sendo tratado, se não me engano, isso também era atopia, e aqui você viu o que eles chamam, né, hiperqueratose generalizada, mas dá para ver que eles são bem papilomatosos também, e daqui a pouco eu vou mostrar, não, acho que eu não mostrei, mas se vocês virem na internet, né, na literatura, esse caso, vocês vão ver que a histologia é praticamente cópia dessa daqui que eu mostrei para vocês. É hiperplasia papilomatosa com a hiperqueratose e um pouco de inflamação dérmica e com as pústulas. Então, aqui bem generalizado, né? O animal, depois de continuar a ciclosporina, acabou melhorando e é assim que é feito o diagnóstico. Assim, né? Isso ajuda no diagnóstico, fechar o diagnóstico. Por que paraqueratótica? Bom, é uma boa pergunta. Eu acho que o animal, ele está fazendo o turnover tão rápido da parte epidermal que ela não tem chance de completar uma queratinização ou uma esquematização completa. Então, a paraqueratose nada mais é do que alguma coisa indo de errado, né? Com a queratinização, o processo de queratinização. Eu acho que a hiperplasia é tão rápida e tão excessiva que não dá tempo de maturar o suficiente e acaba formando a paraqueratose. Essa é a minha hipótese, tá? Não sei se é realmente isso. É só minha hipótese.
E aí eu tenho follow-up, eles mandaram uma foto dele, né, ontem, e ele tá excelente. Eu até pedi depois fotos mais próximas, mas acabei não recebendo a tempo. Mas o animal tinha ao longo das extremidades também, dá pra ver. Acho que ele só tem um pouco de tecido, né, cicatrizante, mas ele tá super bem. Eles descontinuaram a ciclosporina depois do diagnóstico, e porque ele tem atopia, ele tem que ser tratado ainda, né? Então, eles agora estão tentando fazer um tratamento um pouco mais convencional com só antibióticos tópicos e manejando do jeito que tá, do jeito que dá com banhos, né? Ficando de olho nos gatilhos da atopia, mas eles estão é, cortando a ciclosporina para ver se o organismo, que eu vi no report deles, dá um reboot, né, no organismo para ver se o organismo acalma, volta ao normal para poder reagir normalmente à pele. Eu achei super legal, especialmente porque eles têm um follow-up nesse caso. Então, também é uma condição que eu aprendi dando aulas de dermato, né, nossas rolas de dermato, e quando eu tive esse caso, eu falei, que bonitinho, exatamente, igualzinho a condição, e também foi o meu primeiro caso, meu primeiro e único caso, por enquanto, dessa condição. Mas sem histórico clínico, né, sem enfim, o contexto de falar com o dermatologista e, né, melhor das hipóteses, vendo a resposta depois que tira a ciclosporina, né, fica difícil fazer diagnóstico, mas se você tiver isso, é muito, muito bom, muito um privilégio. Mas fica, né, a gente chama de food for thought, fica de dica, se vocês virem algo parecido, principalmente se for generalizado, né, no corpo inteiro. Ok, e aí a gente vai para o nosso último caso, que o Alexandre vai apresentar. Bom, então aqui temos um cão, né? E dois cortes de linfonodos que eu suspeito que são linfonodos diferentes. Ou, para mim é diferente, né, linfonodo. E eles estão bem grandes, né? Se a gente ver a régua aqui, ó, de 2 milímetros, dependendo do linfonodo, eu acho que ele está muito aumentado. Então, chegando um pouco mais perto, a coisa que mais chama atenção, se ele me deixar colocar no meio, é que a gente não vê mais folículo linfóide, né? Parece que virou uma coisa só aqui, né? É a primeira coisa que chama atenção, além dele estar aumentado. Então, chegando mais perto, a gente vê que realmente não tem os folículos, que parece que sobrou só linfócito nessa história, né? Talvez aqui um dia foi um folículo, ó, ele foi, ele foi substituído. Quando chega perto, vê mais de uma população de células, isso que foi me deixando empolgado, porque tem, tem alguns linfócitos que estão mais maduros, que dá para ver um núcleo mais denso aqui, e ao mesmo tempo tem uns com um núcleo maiorzão, né, mais imaturo, e parece que esses que estão a mais aí nessa história. E, e minha mente maligna tá mais querendo achar que isso é um linfoma, né, que é um processo neoplásico, do que uma superestimulação, porque aí ia ter folículo linfóide, né, se fosse uma estimulação muito grande. Então, aí tem algumas áreas, ó, que dá para ver bem certinho, muito agregado aqui, que a população fica mais homogênea, né? E aí dá para ver alguns nucleolos evidentes, né? Ó, tem um aqui, ó. Bobear tem dois aqui nesse aqui. Núcleo, a cromatina bem frouxa, até meio vesicular, né? E quer dizer que essa célula está trabalhando bastante, então ela pode estar se dividindo com uma célula neoplásica, né? Então tem algumas áreas que elas estão mais homogêneos, né? E no meio disso tem outras populações de linfócitos mais maduros, assim, ó. Dá para ver aqui de longe pelo citoplasma mais denso, ó. E, vamos ver. Outra coisa que eu encontrei foi essas células bem grandes aqui, que eu pensei que podia ser um megacariócito, podia ser uma hematopoiesia medular, mas esse núcleo não. Tem umas que o núcleo fica, que eu fico mais na dúvida, mas aqui esse núcleo tá muito grande, eu não sei nem dizer que célula é essa.
se não for um megacariócito. E também dá para ver algumas linfocitólises, né? Uns linfócitos que estão em apoptose. Mas eu imagino que isso é fisiológico, faz parte do linfonodo encontrar algumas. E eu fico com isso, Raquel. Ok. Não sei se eu estou sendo maligno demais e não é nem um processo neoplásico, Eu acho que mas... você está sendo maligno, mas por uma outra razão. Tem malignidade nesse linfonodo, que é a parte mais difícil de ver, na verdade. Eu acho que, sinceramente, se eu tivesse esse linfonodo só, sem contexto, que é o que eu fiz com vocês, né? Nossa, eu acho que eu não sei se eu diagnosticaria a neoplasia que a gente diagnosticou nesse animal. Mas, na verdade, a minha intenção de mostrar esse linfonodo foi por causa de outra coisa, que eu não sei se chegou a ver na medula. Mas só pra gente é, falar um pouco sobre essa arquitetura, eu concordo que o córtex está um pouquinho mais misturado ali, né? Os folículos não estão tão, né, tão delineados quanto, né, um linfonodo saudável deveria ser. Porém, mas eu acho que você, né, como você já viu, eu acho que toda vez que você chega perto dessa região cortical ou paracortical, dá para ver uma certa mistura, né? Às vezes tem um pouquinho de predominância de uma população sobre outra, mas dá para ver que tem células pequenas, tem plasmócitos, tem até uns macrófagos ali no meio, e até alguns dos folículos ainda tem a retenção, por mais que seja um pouco mais vaga, mas tem um pouquinho a retenção mais nodular. E até nessa redenção notular dá para ver que é uma área um pouco mais escura, uma área mais clara. Então, aparentemente, a polarização está ok. O problema desse caso é que, sim, acho que tem um pouco de hiperplasia de paracórtex, acho que né, indo para a região medular, os céus são um pouquinho mais, Não. um pouquinho mais too much. E os seios desse linfonodo, eles estão bem lotados de célula, que são essas células que... Ah, é essa célula de Tu aqui que eu tinha visto, né? Que eu achei que fosse E o assim, megacariócito. e até eu acho que a célula que você mostrou bem grande, ela faz parte dessa mesma população, né, de célula. Eu acho que sem contexto, por exemplo, Uhum. se eu visse esse linfonodo, eu falar, ok, tem uns macrófagos aqui, né, comendo eritrócito, talvez uma hemorragia crônica, mas é porque eu também estou muito enviesada com esse caso, mas se você vir bem direitinho esses macrófagos, eles têm uma morfologia um pouco too much também, assim, a morfologia deles está meio bizarra. E aí você vê uma célula gigante aqui acolá, que, de novo, não dá para saber direitinho. É, a intenção desse linfonodo foi justamente, não foi nem mostrar isso, porque esse animal ele foi diagnosticado com um sarcoma osteocítico hemafagocitário, né? Não. Hemafagocítico. Tem as células hemafagocíticas aí, que são esses macrófagos comendo os eritrócitos, que sinceramente, sem contexto, fica muito difícil saber se é só uma drenagem de macrófago, né, comendo eritrócito, ou se é um processo neoplásico. Mas o que eu queria mostrar, na verdade, era. Não sei se chegou a ver na medula umas linhas no linfonodo, umas linhas mais basofílicas. Linhas basofílicas. Nossa. É E esses artefatos aqui? É isso aqui? não, 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 não. Elas são bem sutis, é bem nesse linfonodo mesmo. Não. Nossa, não vi isso. Isso, vai mais perto e dá uma Isso aqui? olhada. Não, 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 não. É um pouquinho menos perto. E vai dando uma viajada aí. Isso, vai dando uma viajada que a gente vai encontrar um lugar bem legal. Enquanto eu vou Olha a responder. outra aqui. André perguntou, pode ser que havia alguns eosinófilos? Olha, eu não lembro de ter visto eosinófilos. Acho que se tiver, deve ter sido só tráfego normal. Vixe, Alex, deixa eu ver se eu consigo. Nossa, eu não vi linha nenhuma. Peraí, tem dois costas de falodo. Um não tem quase nenhum e o outro tá bem lotado dessas linhas. Ah, então eu fiquei em um só, né? Aí também. É, é porque eu escolhi esse caso porque foi a primeira vez que eu vi. Ó, quer ver? Deixa eu só. Que linfonodo é esse, Raquel? Olha, se não me engano, eu teria que voltar na biópsia, mas eu acho que esse é o hepático, o linfonodo hepático, porque o fígado estava Tá. muito aumentado, não, o animal tinha o sarcoma hemofagocítico, histiocytítico, hemofagocítico, o fígado e o baço estavam extremamente aumentados, eles fizeram a biópsia desse linfonodo também.
Vou compartilhar a minha, que eu já achei aqui no Tá meu bom. espaço de Beleza. E o que compartilhar. eu faço? Eu paro de Ah, não, pode compartilhar? deixar, eu já tirei aqui, ó. Ele tá bem aqui, ó, se vocês quiserem depois achar, tá bem nesse primeiro linfonodo aqui de cima e tá bem no centrão aqui da medula. Então, se vocês forem mais para perto, vocês conseguem ver essas linhas basofílicas aqui? Tá, agora eu vejo. Ok, aí, infelizmente o foco não ficou tão certinho assim, né, na lâmina, mas se vocês olharem, vocês vão ver que tem mais dessas linhas basofílicas. Vocês têm alguma noção, mais um pouquinho aqui, vocês têm alguma ideia do que possa ser? Ó, aqui tem bastante, olha esse aqui. Alguma Eu ideia? não tenho a menor ideia. Eu não consigo nem começar, porque Olha aqui, fibrina não olha o ia ser tão. tanto, olha o tanto. Esse aqui, ó, é Fibrina. perto de uma célula hemofagocítica também, do sarcoma que ele tinha. Olha essas linhas basofílicas. Olha ela IFA, machucada ali. eu adorei que alguém falou IFA. Porque não é IFA, parece IFA, mas assim, ia ser muito estranho, né? Parecer IFA sem reação tecidual, né? Porque IFA eu ia estar Uhum. esperando uma reação fibromatose, gramatose bem intensa. Elas são bem fininhas para IFA. A mucina também não é mucina, essa aqui são linhas bem marcadas, bem certinhas. O Carlos tá aí, o Carlos já sabe, o Carlos já tem spoiler desses caras. Mineral, sim. Esse aqui, esse não é gel, esse aqui são depósitos de cálcio, tá? Ah, e ferro. É porque tá numa localização estranha, mas se eu dissesse para vocês, isso aqui tava no baço, qual é a lesão que vocês pensariam se estivesse na cápsula do baço, por exemplo? Siderofibrótica, né? Aham, exatamente. Placa siderofibrótica. Deixa eu só colocar aqui para vocês, porque esse foi o meu primeiro caso de. Bom, não sei se vocês lembram do nome, né, desses carinhas, mas esses são os corpos de na verdade, é Gama de italiano, é um cara italiano, e Gandhi é o nome francês, então Gama Gandhi, corpo de Gama Gandhi. A gente fala muito deles, né, nas placas sideróticas do baço, que é quase 100%, né, de incidência, porém, eles também podem acontecer em linfonodos. Foi a primeira vez que eu vi em linfonodo, eu falei, gente, o que é isso? Eu nunca vi no linfonodo. Mas eles parecem IFA, tá? E eles são, às vezes, eles são diagnosticados erroneamente como IFAs. Eles não são IFAs. Tanto é que se você fizer GMS, elas não vão pegar. E se você fizer a coloração para vancossa, né, para mineral, cálcio ou ferro, elas vão. Depois, nesse caso, a citologia, elas vão aparecer. Então, são depósitos de cálcio e ferro por conta de hemorragias, né? Esse animal ele recebeu bastante transfusão. Esse animal foi, assim, nossa, um auê. Ele teve bastante meses de sobrevivência, muita transfusão, o animal estava, assim, muita hemofagocitose para tudo quanto é lado. Então, imagino que todo esse breakdown, né, de reciclar eritrócito acabou gerando gamma-gandhi body, corpos de gamma-gandhi também Uhum. no linfonodo. E aqui também, então, só eu resolvi trazer esse caso, né, para trazer como exemplo, porque eles podem acontecer em linfonodos, sim. Esse aqui é um caso de citologia em cachorros. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma. Não, acho que era só isso mesmo. Essa é a minha única intenção do linfonodo era ver os corpos de Gama-Gandhi, que podem acontecer né, além do baço. E, enfim, o diagnóstico de sarcoma osteocítico hemopulsário ia ser too much ali. Mas alguém pegou Eu aquilo e cheguei tudo perto. bem. Eu cheguei Chegou perto. perto, malignidade, mas de outras células ali no meio. É, Outras células ali no vamos. meio. Mas, enfim, mais um lembrete de que coisas atípicas e, enfim, né, legais e raras também acontecem. Essa foi tensa, é. Enfim, É que não, você eu não estava mostrei. aqui vendo essa lâmina, para você ver como é que é É. tenso. E eu até mostrei, eu falei, gente, eu nunca. E olha que, óbvio, né, a gente recebe biópsia de linfonodo o tempo inteiro. Eu falei, gente, eu nunca vi gama-gandhi em linfonodo, nunca. Foi a primeira vez que eu vi gama-gandhi em linfonodo. E eu perguntei para os meus colegas, a Jay falou, nossa, também nunca, é a primeira vez que eu tô vendo isso. E eu perguntei para o pessoal de citologia, que eles também eles recebem, né? O pessoal do Brasil também, né? O patologista recebe punção de linfonodo o tempo inteiro. Eu perguntei pro pessoal aqui, falei, quão frequente vocês veem isso? Eles falaram, nossa, quase nunca também. Então, eu achei super legal, só para não também ninguém pirar, falar que é IFA, porque não é depósito de cálcio.
Enfim, era isso que eu tenho para vocês. Obrigada, Alex e Paula, pela participação. O pessoal também aqui no chat, achei bem legal, achei bem bacana a troca aqui de mensagem. E é isso, a gente está um pouquinho atrasado no término, mas acho que foi um. Quando isso foi aprendizado para mim, em todos os casos eu aprendi pra caramba. Espero que só, né, tenha passado para frente alguma coisa e, enfim, trocar figurinha.